Se você tem vontade de doce, fica nesse vídeo que eu vou te ajudar. Aqui eu vou falar sobre 3 causas básicas de vontade de doce e vou dar algumas dicas para cada uma delas. Se você se identificar, com certeza você vai tirar um proveito desse vídeo. A primeira causa, temos papilas gustativas na nossa língua. Então a gente tem papila para azedo, para amargo, para salgado e para doce. Acontece que ao longo da vida, se você estimula muito um sabor, acaba proliferando aquelas papilas. Então, por exemplo, a pessoa que ela come muito doce, ela tem as papilas para o doce muito proliferadas. É por isso que, para algumas pessoas, o doce é doce demais, e para outras pessoas podia até ser mais doce. A mesma coisa acontece com o salgado. Então, as pessoas que estão acostumadas a ingerir muito industrializado, muito fast food, muito ultraprocessado, né, que é rico em sódio, proliferam papilas gustativas do salgado. E é por isso que para algumas pessoas a comida tá ótima de sal, para outras tá sem sal, para outras tá salgada. Então essa variação se deve a essa variação na nossa papila gustativa. Uma dica muito legal aqui é, sempre que você tiver uma vontade de doce, para você mudar esse paladar, fazer uma adaptação desse paladar, por exemplo, ingerir uma coisa amarga ou uma coisa azeda. Você proliferar outras papilas, ativar outras papilas que não o doce. Uma coisa aqui, muito cuidado, porque mesmo que não seja o açúcar propriamente dito, então você querer ficar evitando comer açúcar, mas abusando de outros produtos ricos em adoçantes, então esses produtos fit, que não tem açúcar, mas que tem muito adoçante, também está estimulando o sabor doce. Produtos zero também está estimulando o sabor doce. Tudo que é doce está estimulando essas papilas. Então, se a ideia é fazer um tratamento de paladar, porque sim, paladar é adaptável. Por exemplo, a pessoa que já parou de adoçar o café viveu isso na prática. Então, antes a pessoa adoçava o café, tanto com açúcar quanto com adoçante. E ela decidiu, vou parar de adoçar o café. No primeiro dia, foi horrível. No segundo dia, horrível. No terceiro dia, horrível. E ela foi insistindo nesse café. Até que, depois de 15 dias, deixa eu ver aqui como que é o café adoçado. Coloco um pouquinho de adoçante ou açúcar no café e fica aquele gosto parecendo uma água com açúcar. Meu Deus, como eu gostava disso. Papilas gustativas foram adaptadas, né? O paladar foi adaptado. Só que a gente precisa passar por o período que é insistir no ruim para vencer isso. Então, a melhor dica aqui, se você é viciada em doce, além do cuidado para não ficar evitando o açúcar, mas estimulando com adoçantes, a melhor dica é fique um período sem, porque quando você tira por um período o açúcar, você faz uma modulação desse paladar e depois você volta a ingerir com muito mais consciência, sem precisar que o doce seja muito doce. Só que cuidado, porque o paladar também adapta rápido para o lado ruim. Então, se você passou por um período que você tirou açúcar, modulou seu paladar, mas foi fazer uma viagem de 7 dias e 7 dias seguidos comeu açúcar, pode ter certeza que você vai tender a querer esse açúcar muito mais. Além disso, então, as papilas gustativas é uma causa. Além disso, outra causa é carboidrato de forma isolada. Então, a pessoa que consome muito carboidrato de forma isolada, o que é isso? Então, você pega uma tâmara, uma uva passa, no meio da sua tarde, ou uma balinha, ou um doce qualquer que você ingira no meio do seu dia, assim, no meio da manhã ou no meio da tarde, isoladamente, isso vai ter um pico de glicose, vai ter um pico de insulina e quando tiver essa queda brusca dessa glicemia, dá um efeito rebote de vontade de doce, além de uma queda de energia significativa. Então, a ideia aqui, quando isso acontece, é, na verdade, evitar esse consumo isolado. Então, sempre ingerir carboidrato junto com proteína,
ou uma fonte de gordura boa. Evita esses picos de glicemia, evita esse carboidrato refinado de forma isolada. A melhor hora para comer um doce, se você quer comer um doce, vai ser sempre depois de uma refeição, porque você vai absorver isso tudo junto, não vai ter um impacto tão significativo. A melhor hora é depois do almoço. Então evita isso, o carboidrato de forma isolada. E a última causa, em contrapartida, é falta de carbo. Então, você tem que cuidar sim com o carbo em excesso de forma isolada, mas você também tem que cuidar com a falta de carboidrato. Porque eu vejo muitas pessoas querendo compensar um excesso alimentar tirando carboidrato da cabeça delas. Não, porque carboidrato engorda, vou fazer low carb, e a pessoa tira o açúcar. Gente, fazer low carb, se você é viciado em doce, não rola. Quando a gente baixa o carboidrato, um efeito colateral é aumentar a vontade de doce, além de dor de cabeça, cansaço. Então, se você é a pessoa viciada em doce, você não pode fazer low carb, não é a hora. Você vai fazer outras estratégias, você vai modular esse paladar primeiro e depois você pode pensar em entrar com uma estratégia low carb. Mas se você é viciada em doce, não rola fazer uma estratégia low carb, porque a baixa de carboidrato dá vontade de doce. E é essa vontade louca que vem no fim do dia. Então, daí você se controla na alimentação achando que tá fazendo certo, acertando, errando, tentando acertar, né? Reduzindo o carboidrato o dia inteiro, aí chega à noite, quer comer o bolo inteiro de uma vez. Então, cuidado com essa baixa de carboidrato. Então, papilas gustativas que são adaptáveis, carbo de forma isolada, evita. Sempre junto com proteína, fonte de gordura ou uma tâmara que seja após a refeição, não de forma isolada. E falta de carboidrato, cuidem com isso. Essas são as 3 causas bem comuns de pessoas viciadas em doce. E, gente, é difícil mudar. É difícil. Então, se eu falei na primeira dica, ficar um tempo sem para fazer uma modulação de paladar, eu sei que é difícil, eu já passei por isso, eu já fui muito formiga, ainda sou mais do doce do que do salgado. É difícil, eu sei, mas vai ser ainda mais difícil daqui a um tempo. E é ainda mais difícil viver uma vida que você se sente frustrada por não alcançar nenhuma meta, que você não se sente feliz com o seu corpo. O açúcar tem um prejuízo na nossa produtividade mental também, então você não consegue se concentrar, você não consegue ser focada. Enfim, tudo isso porque você está refém do doce, né? O alimento ele tem que ser bom na boca, mas ele tem que ser melhor ainda da boca para dentro. Você tem o seu corpo inteiro para agradar. Não viva refém da sua língua. É difícil mudar, mas vale a pena. Todo esforço sempre será recompensado. Se você gostou desse vídeo e viu até aqui, se inscreve no meu canal, dá um like, deixa um comentário que isso faz muita diferença e até o próximo vídeo.